Brené Brown. A imperfeição é uma virtude. Pare de tentar ser perfeito e aceite-se tal como é. Coragem, compaixão e conectividade. As virtudes da imperfeição. Praticar a coragem, a compaixão e a conectividade nas nossas vidas cotidianas é a forma de cultivarmos a sensação de merecimento. A palavra-chave é prática. Mary Daly, teóloga, escreve: a coragem é um hábito, uma virtude. Obtém-se coragem através de atos corajosos. É como quando aprendemos a nadar nadando. Aprende-se a coragem corajando. O mesmo se aplica à compaixão e à conectividade. Trazemos compassividade às nossas vidas quando agimos compassivamente para connosco e para com os outros, e sentimos-nos ligados nas nossas vidas quando estendemos a mão e nos conectamos com os outros. Antes de definir estes conceitos e de abordar o seu funcionamento, quero mostrar-lhe como funcionam conjuntamente na vida real, enquanto práticas. Esta é uma história de uma pessoa sobre a coragem de estender a mão, a compaixão que advém de dizermos já passei por isso, e as ligações que alimentam a nossa sensação de merecimento. Uma tempestade de vergonha. Não há muito tempo, a diretora de uma grande escola básica e o presidente da Associação de Pais e Professores dessa escola convidaram-me para que falasse a um grupo de pais sobre a relação existente entre a resiliência e os limites. Eu estava nessa altura a recolher dados sobre parentalidade e escolas de coração pleno, pelo que fiquei entusiasmada com a oportunidade. Mas eu não fazia ideia daquilo em que me estava a meter. Assim que entrei no auditório da escola, senti uma vibração esquisita vinda dos pais na plateia. Pareciam estar agitados. Perguntei à diretora do que se tratava e ela limitou-se a encolher os ombros e a afastar-se. O presidente da AD também não tinha muito a dizer sobre esse comportamento. Devia ser os meus nervos. Estava sentada na primeira fila quando a diretora me apresentou. Isto é sempre uma experiência muito estranha para mim. Alguém percorre uma lista das minhas qualificações enquanto eu, secretamente, tento não vomitar e convencer-me a não fugir ou a correr. Bem, esta apresentação foi algo pelo qual eu nunca tinha passado. A diretora dizia coisas como: vocês podem não gostar do que vão ouvir esta noite, mas temos de o escutar para bem dos nossos filhos. A doutora Brown está aqui para transformar a nossa escola e as nossas vidas. Ela vai pôr-nos na ordem, quer gostemos, quer não. Ela falava num tom de voz alto e agressivo, que lhe conferia uma intuação completamente furiosa. Senti que estava a ser apresentada ao público num combate de wrestling. Ali só faltavam os lutadores e os holofotes. Em retrospectiva, eu deveria ter-me dirigido ao púlpito e dito: estou a sentir-me muito desconfortável. Estou entusiasmada por aqui estar, mas certamente que não vim pôr ninguém na ordem. E também não quero que pensem que estou a tentar transformar a vossa escola em 1 hora. O que se está a passar? Mas não o fiz. Comecei a falar do meu modo vulnerável de sou investigadora, mas também sou uma mãe com as suas dificuldades. Bem, os dados tinham sido lançados. Estes pais não estavam receptivos. Em vez disso, senti fila atrás de fila de pessoas olharem para mim de forma fulminante. Um homem que estava sentado mesmo à frente tinha os braços cruzados junto ao peito e o maxilar tão cerrado que as veias do seu pescoço estavam salientes. A cada 3 ou 4 minutos, ele mexia-se na cadeira, revirava os olhos e suspirava mais alto do que algum dia ouvi alguém suspirar. Fazia-o de forma tão audível que mal consigo chamar-lhe suspiro. Era mais... A situação chegou ao ponto das pessoas sentadas ao seu lado ficarem visivelmente incomodadas com o seu comportamento. Elas ainda estavam inexplicavelmente descontentes comigo, mas ele estava a tornar aquela noite insuportável para todos nós. Como professora e líder de equipa experiente, sei como lidar com estas situações e, normalmente, sinto-me confortável quando o faço. Quando alguém está a ser incomodativo, só temos 2 escolhas, na verdade. Ignorar a pessoa ou fazer um intervalo para podermos confrontá-la em privado com o seu comportamento inoportuno. Porém, fiquei tão surpreendida com esta experiência esquisita que fiz a pior coisa possível. Tentei impressioná-lo. Comecei a falar mais alto e a ficar muito animada. Referi estatísticas assustadoras que fariam qualquer pai passar-se. Troquei a minha autenticidade por uma bela dose de é melhor darem ouvidos aos vossos filhos, desistem de estudar na 3ª classe, começam a viajar à boleia, a consumir drogas e a correr com objetos perigosos nas mãos. Nada. Nadinha de nada. Não me deram um aceno de cabeça ou um ligeiro sorriso que fosse. Consegui apenas assustar 250 pais já zangados. Foi um desastre. Tentar cooperar ou convencer alguém como aquele tipo é sempre um erro, porque significa trocar a nossa autenticidade pela sua aprovação. Deixamos de acreditar no nosso valor e começamos a pedir que nos deem esse valor. E céus, se eu estava a pedir. Assim que a palestra acabou, peguei nas minhas coisas e praticamente corri em direção ao meu carro.
Enquanto saía do parque de estacionamento, fui ficando com a cara cada vez mais quente. Senti-me pequena e tinha o coração acelerado. Tentei afastar a repetição automática de mim a agir deslocadamente, mas não conseguia parar de pensar nisso. A tempestade de vergonha estava a instalar-se. Quando os ventos da vergonha sopram à minha volta, é quase impossível agarrar-me a um distanciamento saudável ou lembrar-me de qualquer coisa boa acerca de mim própria. Fui direta para o mau monólogo interior de céus, sou tão idiota. Por que fiz aquilo? Maior bênção de ter realizado este trabalho, a investigação e o trabalho de desenvolvimento pessoal, é conseguir reconhecer a vergonha quando ela está a acontecer. Primeiro, conheço os sintomas físicos da vergonha. A boca seca, o tempo a abrandar, a visão de túnel, a cara quente, o coração acelerado. E sei que repetir sucessivamente o filme em câmara lenta na minha cabeça é um sinal de alerta. Também sei que a melhor atitude que podemos tomar quando isto acontece parece totalmente contraintuitiva. Praticar a coragem e estender a mão. Temos de assumir a nossa história e partilhá-la com alguém que tenha conquistado o direito de a ouvir. Alguém com que podemos contar para reagir com compaixão. Precisamos de coragem, compassividade e ligação, o quanto antes. A vergonha detesta quando pedimos ajuda e contamos a nossa história. Detesta ter palavras à sua volta. Não consegue sobreviver se for partilhada. A vergonha adora o secretismo. A coisa mais perigosa que se pode fazer após uma experiência que nos envergonhou é esconder a nossa história ou enterrá-la. Quando o fazemos, a vergonha cria metástases. Lembro-me de dizer em voz alta: preciso falar com alguém agora. Ser corajosa, Brené. Mas seja a parte mais delicada da compassividade e da ligação. Não podemos telefonar a qualquer pessoa. Não é assim tão simples. Tenho muitos bons amigos, mas só há uma mão cheia de pessoas com quem posso contar para praticarem a compaixão quando me encontro no buraco escuro da vergonha. Se partilharmos a nossa história de vergonha com a pessoa errada, ela pode tornar-se mais um estilhaço a vir na nossa direção durante aquilo que já é uma tempestade perigosa. Nós queremos uma ligação sólida numa situação como esta, algo como uma árvore robusta bem plantada no solo. Queremos sem dúvida evitar pessoas como estas. 1. O amigo que ouve a história e sente vergonha por nós. Ele ou ela fica de boca aberta e confirma o quão horrorizados devemos sentir-nos. Depois segue-se o silêncio desconfortável e agora somos nós que temos de o fazer a ele sentir-se melhor. 2. O amigo que reage com simpatia. Lamento tanto por ti, em vez de com empatia. Eu percebo, estou contigo, já passei por isso. Se quer ver um ciclone de vergonha a tornar-se fatal, junte-lhe um "Oh, pobre de ti". 3. O amigo que precisa que você seja um pilar de merecimento e autenticidade. Ele não consegue ajudá-lo porque ficou demasiado desapontado com as suas imperfeições. Você desiludiu. 4. O amigo que está tão desconfortável com a vulnerabilidade que lhe dá um ralhete. Como é que permitiste que isso acontecesse? Onde tinhas a cabeça? Ou então que procura alguém a quem culpar. Quem é esse tipo? Vamos dar-lhe uma tareia. 5. O amigo que está empenhado em fazer-nos sentir melhor e que, devido ao seu próprio desconforto, se recusa a reconhecer que nós podemos efetivamente ser doidos e fazer péssimas escolhas. Estás a exagerar, não foi assim tão mau, és espetacular, és perfeita, toda a gente te adora. 6. O amigo que confunde conectividade com a oportunidade de ficar por cima. Isso não é nada, é só o que me aconteceu uma vez. É claro, todos nós somos capazes de ser estes amigos, especialmente se alguém nos conta uma história que vai direto ao nosso ponto fraco da vergonha. Somos humanos, imperfeitos e vulneráveis. É difícil praticar a compaixão quando nos debatemos com a nossa própria autenticidade ou quando a nossa sensação de merecimento está desequilibrada. Quando estamos à procura de compaixão, precisamos de alguém que tenha raízes profundas, que consiga ser flexível. E, acima de tudo, precisamos de alguém que nos aceite com as nossas forças e as nossas dificuldades. Precisamos de fazer justiça à nossa dificuldade, partilhando-a com alguém que tenha merecido o direito a ouvi-la. Quando procuramos compassividade, trata-se de nos ligarmos com a pessoa certa na altura certa, para falar sobre o assunto certo. Telefonei à minha irmã. Só desde o esgotamento do despertar espiritual de 2007 é que telefono a uma das minhas irmãs ou ao meu irmão para apoio em caso de ciclone de vergonha. Sou 4 anos mais velha do que o meu irmão e 8 anos mais velha do que as minhas irmãs, que são gêmeas. Antes de 2007 eu estava muito empenhada em ser a irmã mais velha e perfeita, também conhecida por tensa, melhor do que moralista. A Ashley foi incrível, ouviu e reagiu com tal compassividade, teve a coragem de entrar em contacto com as suas próprias dificuldades, com a sensação de merecimento para se poder relacionar genuinamente com aquilo por que eu estava a passar. Ela disse palavras maravilhosamente sinceras e empáticas como bolas. Isso é tão duro. Já estive nessa posição, detesto sentir-me assim.
Isso pode não ser o que outra pessoa precisasse de ouvir, mas para mim foi o melhor. A Ashley não foi arrancada do sol e acrescentada à tempestade criada pela minha experiência. Ela também não foi tão rígida a ponto de se partir com censura e culpa. Ela não tentou compor-me ou fazer-me sentir melhor. Ela limitou-se a ouvir e a ter a coragem de partilhar comigo algumas das suas vulnerabilidades. Senti-me totalmente exposta e totalmente amada e aceita ao mesmo tempo, o que para mim é a definição de compassividade. Acredita em mim quando lhe digo que a vergonha e o medo não toleram esse tipo de conectividade poderosa que surge entre as pessoas. É exatamente por isso que a coragem, a compaixão e a conectividade são as ferramentas de que precisamos para o nosso percurso de plenitude de coração. Para rematar, a minha abertura a deixar que alguém de quem eu gosto ver-me como imperfeita conduziu a um fortalecimento da nossa relação que perdura até hoje. É por isso que eu chamo à coragem, à compaixão e à conectividade as virtudes da imperfeição. Quando estamos dispostos a ser imperfeitos e verdadeiros, estes dons renovam-se continuamente. Apenas uma pequena adenda com o seguimento da história. Cerca de uma semana depois do combate de wrestling, palestra sobre parentalidade, descobri que a escola estava a ter problemas com interferências parentais. Havia pais nas salas de aula todos os dias, imiscuírem-se no modo como as aulas eram dadas e geridas. Sem me terem dito, a diretora e o presidente da AB tinham exigido aos pais que estivessem presentes na minha palestra. Eles disseram aos pais que eu vinha explicar-lhes por que motivo deviam parar de interferir. Por outras palavras, fui usada como mercenária para pais de helicóptero que estão sempre a pairar sobre a educação dos filhos. Não está certo. Posso não ser adepta de interferências dos pais na sala de aula, mas também não sou uma franco-atiradora da parentalidade. A ironia é que eu não fazia ideia de que existia esse problema, pelo que nem sequer referi esse assunto. Com esta história em mente, analisemos com mais pormenor cada um dos conceitos de se viver de todo o coração e de como estes podem funcionar em conjunto. Coragem. A coragem é um grande tema na minha vida. Parece que estou sempre a rezar para ter alguma, a sentir-me grata por ter encontrado um bocadinho de coragem, a valorizá-la nas outras pessoas ou a estudá-la. Não creio que isso me torne especial. Toda a gente quer ser corajosa. Depois de entrevistar pessoas sobre as verdades das suas vidas, isto é, os seus pontos fortes e as suas dificuldades, compreendi que a coragem é uma das características mais importantes que as pessoas que vivem de todo o coração possuem. E não é um tipo de coragem qualquer. Descobri que viver de coração pleno requer coragem banal. Eis o que quero dizer com isso. A raiz da palavra coragem é cor, o termo relativo para coração. Numa das suas formas primitivas, a palavra coragem tinha uma definição muito diferente da que tem hoje. Inicialmente, coragem significava dizer o que se pensa, revelando tudo o que vai no coração. Com o tempo, esta definição mudou e hoje a coragem é mais um sinónimo de heroísmo. Ser heróico é importante e sem dúvida de que precisamos ser de heróis, mas creio que nos esquecemos de falar aberta e honestamente sobre quem somos, sobre o que sentimos e sobre as nossas experiências, boas e más, é a definição de coragem. O heroísmo muitas vezes implica arriscar a vida. A coragem banal prende-se com pôr em causa a vulnerabilidade. No mundo de hoje, isso é muito fora do vulgar. Se prestarmos atenção, vemos coragem todos os dias. Vemos quando as pessoas pedem ajuda, como eu fiz com a Ashley. Vejo na minha sala de aula quando uma aluna levanta o braço e diz: "Estou completamente perdida. Não percebo nada do que está a dizer." Sabe o quão incrivelmente corajoso é dizer "não sei", quando todos à nossa volta parecem saber? É claro que nos meus mais de 12 anos de ensino, eu sei que quando uma pessoa tem a coragem de dizer "estou perdida", isso significa que há provavelmente mais 10 alunos que sentem exatamente o mesmo. Eles podem não correr o risco, mas sem dúvida que beneficiam da coragem daquela pessoa. Vi coragem na minha filha Ellen, quando ela me telefonou de uma festa do pijama às 22h30 e me perguntou se podia ir buscá-la. Quando fui lá ter, ela entrou no carro e disse: "Desculpa, não fui suficientemente corajosa. Fiquei com saudades de casa, foi tão difícil. Toda a gente estava a dormir e eu tive de ir ao quarto da mãe da Líbia e acordá-la." Estacionei na entrada da nossa casa, saí do carro e fui até ao banco de trás onde Ellen estava sentada. Sentei-me ao seu lado e disse-lhe: "Ellen, acho que pedires aquilo que te faz falta é um dos atos mais corajosos que algum dia realizarás. Eu passei por 2 festas do pijama horríveis, porque tive receio de dizer que queria ir para casa. Estou orgulhosa de ti." Na manhã seguinte ao pequeno almoço, Ellen disse: "Pensei no que disseste. Posso ser corajosa outra vez e pedir outra coisa?" Eu sorri. "Tenho outra festa do pijama no próximo fim de semana. Podias ir buscar-me à hora de ir dormir?" "Ainda não estou preparada." Isto é coragem, do tipo que nos faz falta a todos. Também vejo coragem em mim quando estou disposta a arriscar ficar vulnerável e desapontada.
Durante muitos anos eu queria muito que algo acontecesse, um convite para ser oradora numa conferência especial, uma promoção ou uma entrevista de rádio. Eu fingia que isso não era assim tão importante. Se um amigo ou colega me perguntavam: estás entusiasmada com aquela entrevista na televisão? Eu encolhia os ombros e dizia: não sei, não é uma coisa tão importante quanto isso. É claro que na realidade eu estava a rezar para que aquilo se concretizasse. Só nos últimos anos é que eu aprendi que minimizar as situações entusiasmantes não alivia a dor quando estas não se materializam. Contudo, minimiza a alegria quando de facto acontecem. E também cria muito isolamento. Depois de termos diminuído a importância de algo, é pouco provável que os nossos amigos nos telefonem e digam: lamento que aquilo não se tenha concretizado. Eu sabia que estavas entusiasmada com isso. Agora, quando alguém me questiona acerca de uma possível oportunidade com que estou empolgada, tenho mais tendência a praticar a coragem e a dizer: estou em pulgas com essa possibilidade. Estou a tentar manter-me realista, mas espero mesmo que aconteça. Quando as coisas não resultam, tem sido reconfortante poder ligar a um amigo que me apoie e dizer: lembras-te daquilo de que te falei? Não vai acontecer. Estou tão chateada. Presenciei recentemente outro exemplo de coragem banal na escola pré-primária do meu filho Charlie. Os pais foram convidados para uma apresentação musical feita pelos miúdos. Conhece o estilo: 25 crianças a cantar, com mais de 50 pais, avós e irmãos no público a apontarem 39 máquinas de filmar. Os pais tinham as máquinas fotográficas no ar e estavam a tirar fotografias ao acaso, enquanto tentavam garantir que os filhos sabiam que eles estavam ali e que tinham chegado a horas. Além de toda a agitação na plateia, uma menina de 3 anos, que era nova na turma, chorou o tempo todo durante o espetáculo por não conseguir ver a mãe a partir do palco improvisado. Afinal, a mãe dela tinha ficado presa no trânsito e não tinha conseguido estar presente. Quando a mãe da menina chegou, eu estava de joelhos à porta da sala a despedir-me do Charlie. Da minha perspectiva, rente ao chão, vi aquela mãe entrar derrompante e começar imediatamente a percorrer visualmente a sala em busca da sua filha. Quando preparava para me levantar e para lhe apontar a parte de trás da sala, onde uma professora tinha a criança ao colo, outra mãe passou por nós, olhou diretamente para esta mãe aflita, abanou a cabeça e revirou os olhos. Levantei-me, inspirei e tentei incutir sensatez àquela parte de mim que queria ir atrás da mãe "eu sou melhor do que tu", que tinha revirado os olhos, e dar-lhe um pontapé naquele rabo perfeitamente comum. Nesse preciso momento, 2 mães aproximaram-se daquela mãe que agora estava à beira das lágrimas e sorriram. Uma delas pôs a mão no ombro e disse: já todas passámos por isso. Perdi a última festa. Não me limitei a chegar atrasada. Esqueci-me completamente. Vi a expressão daquela mulher descontrair e em seguida limpou uma lágrima. A segunda mulher olhou para ela e disse-lhe: o meu filho foi a única criança que não trouxe pijama no dia do pijama. Ainda hoje me diz que foi o pior dia da vida dele. Vai ficar tudo bem. Estamos todas no mesmo barco. Quando aquela mãe foi até ao fundo da sala, onde a professora ainda estava a confortar a sua filha, o seu aspecto era calmo, algo que deu jeito quando a sua filha se atirou para os seus braços a 2 metros de distância. As mães que pararam e partilharam as suas histórias de imperfeição e vulnerabilidade estavam a praticar a coragem. Elas deram-se ao trabalho de parar e dizer: eis a minha história, não estás sozinha. Elas não tinham de o fazer. Elas podiam facilmente ter-se juntado ao desfile de pais perfeitos e tê-la ignorado. Como estas histórias mostram, a coragem tem um efeito dominó. Sempre que optamos pela valentia, tornamos toda a gente à nossa volta um pouco melhor e tornamos o mundo um pouco mais corajoso. O nosso mundo bem precisa de ser um pouco mais bondoso e corajoso. Compassividade. Para preparar a escrita do meu livro sobre a vergonha, li tudo o que encontrei acerca da compaixão. Acabei por encontrar uma correspondência poderosa entre as histórias que ouvi nas entrevistas e as obras da monja budista norte-americana Pema Chodron. No seu livro The Places That Scare You, Os Sítios que o Assustam, Chodron escreve: quando praticamos o gerar de compaixão, podemos esperar sentir o medo da nossa dor. Praticar a compaixão é ser saudaz, implica aprender a relaxar e a permitir-nos caminhar suavemente na direção daquilo que nos atemoriza. Aquilo que mais gosto na definição desta autora é a sua honestidade quanto à vulnerabilidade de se praticar a compaixão. Se analisarmos mais de perto a palavra compaixão, tal como fizemos com o termo coragem, constatamos que a compassividade não é tipicamente a nossa primeira reação ao sofrimento. A palavra compaixão tem origem nas palavras latinas pati e cum, que significa sofrer com. Não creio que a compassividade seja a nossa reação instintiva. Penso que a nossa primeira reação à dor, à nossa ou à dos outros, é a autoproteção. Protegemos-nos procurando alguma coisa ou alguém a quem culpar. Ou, por vezes, escudamos-nos voltando-nos para a racionalidade ou entrando em modo reparar o estrago. Chodron fala da nossa tendência para nos protegermos a nós mesmos, ensinando que devemos ser honestos e clementes quanto aos momentos e aos modos como nos desligamos dos outros.
Ao cultivarmos a compassividade, recorremos à totalidade da nossa experiência, ao nosso sofrimento, à nossa empatia, bem como à nossa crueldade e ao nosso pânico. Tem de ser assim. A compaixão não é uma relação entre quem cura e quem está ferido. É uma relação entre iguais. Só quando conhecemos a nossa própria treva conseguiremos estar perante a treva dos outros. A compassividade torna-se real quando reconhecemos a nossa humanidade partilhada. Na minha história, Ashley estava disposta a estar comigo na minha treva. Ela não estava lá para me ajudar ou para me consertar. A minha irmã estava simplesmente comigo, como alguém igual, a segurar-me a mão enquanto eu percorria os meus sentimentos. Limites e compassividade. Uma das maiores barreiras à prática da compaixão, e uma das menos discutidas, é o receio de definir limites e de responsabilizar os outros. Eu sei que sou estranho, mas creio que compreender a ligação entre limites, responsabilização, aceitação e compassividade fez de mim melhor pessoa. Antes do esgotamento, eu era mais meiga, sensória, rancorosa e zangada por dentro, mas meiga por fora. Hoje, acredito que sou genuinamente mais compassiva, menos moralista e ressentida, e muitíssimo mais séria quanto aos limites. Não faço ideia de qual o aspecto exterior desta combinação, mas por dentro sinto-a como algo muito poderoso. Antes desta investigação, eu sabia muito sobre cada um destes conceitos, mas não compreendia como encaixavam uns nos outros. Durante as entrevistas, fiquei boquiaberta quando percebi que as pessoas verdadeiramente empenhadas na prática da compaixão eram também as que estavam mais cientes dos limites no estudo. As pessoas compassivas são pessoas com fronteiras definidas. Fiquei atordoada perante isto. Eis o que aprendi. No centro da compassividade está a aceitação. Quanto melhor somos a aceitar-nos a nós mesmos e aos outros, mais compassivos nos tornamos. Bem, é difícil aceitar as pessoas quando elas nos magoam, se aproveitam de nós ou nos tratam como capachos. Esta investigação mostrou-me que se realmente queremos praticar a compaixão, temos que começar a definir limites e a responsabilizar os outros pelo seu comportamento. Vivemos numa cultura de culpa. Queremos saber quem é o culpado e como vai pagar por isso. Nos nossos mundos pessoais, sociais e políticos, gritamos e apontamos o dedo com frequência, mas raramente responsabilizamos as pessoas. Como fazê-lo? Estamos tão exaustos de refilar e de nos indignarmos que não temos energia para criar consequências significativas e pô-las em prática. Desde o governo à bolsa, às nossas escolas e casas, creio que é por causa desta mentalidade, raiva, culpa, demasiado exaustos para dar seguimento, que temos tanta raiva moralista e tão pouca compaixão. Não seria melhor se conseguíssemos ser mais bondosos, mas mais firmes? Em que medida as nossas vidas seriam diferentes se tivéssemos menos zanga e mais responsabilização? Como seriam as nossas vidas profissionais e domésticas se culpássemos menos e tivéssemos mais respeito pelos limites? Recentemente puseram-me em contacto com um grupo de líderes empresariais que estavam a tentar gerir uma reestruturação difícil na sua empresa. Um dos gestores de projeto disse-me que, depois de me ouvir falar dos perigos de se usar a vergonha como ferramenta de gestão, ele tinha receio de ter envergonhado os membros da sua equipa. Confessou-me que, quando fica muito frustrado, foca-se numa pessoa qualquer em particular e critica o seu trabalho em reuniões de equipa. Ele explicou: fico tão frustrado, tenho funcionários que simplesmente não ouvem. Explico todos os pormenores do projeto, pergunto-lhes se perceberam e eles, ainda assim, fazem as coisas à maneira deles. Fico sem opções, sinto-me encostado à parede e zangado, e então desconto neles em frente aos seus colegas. Quando lhe perguntei o que fazia para responsabilizar esses dois funcionários por não seguirem o protocolo do projeto, ele respondeu: como assim responsabilizar? Eu expliquei. Depois de lhes ter perguntado se tinham compreendido as suas expectativas e quais os objetivos, explicou-lhe as consequências de não seguirem o plano ou de não cumprirem os objetivos. Ele disse: não falo sobre as consequências, eles sabem que têm de seguir o protocolo. Dei-lhe um exemplo. Certo, o que aconteceria se você lhes dissesse que tinha de dar parte à direção ou dar-lhes uma reprimenda oficial da próxima vez que violassem o protocolo e que, se continuassem a agir desse modo, iriam perder os empregos? Ele abanou a cabeça e disse: oh não, isso é muito sério. Teria de envolver o Departamento de Recursos Humanos. Isso torna-se uma grande chatice. Definir limites e responsabilizar as pessoas dá muito mais trabalho do que humilhar e culpar, mas também é muito mais eficaz. Humilhar e culpar sem responsabilizar é tóxico para casais, famílias, organizações e comunidades. Primeiro, quando humilhamos e culpamos, isso desloca o ónus do comportamento original em causa para o nosso próprio comportamento. Quando o chefe finalmente acaba de humilhar os seus empregados à frente dos colegas, o único comportamento em causa é o dele. Além disso, se não formos coerentes com as consequências adequadas à situação, as pessoas aprendem a ignorar os nossos pedidos, mesmo que eles soem a ameaças ou ultimatos.
Se pedirmos aos nossos filhos que não deixem roupa no chão e a única consequência de não o fazerem for alguns minutos de gritaria, é justo que eles pensem que isso não é assim tão importante para nós quanto isso. É difícil compreendermos que podemos ser compassivos e aceitadores ao mesmo tempo que responsabilizamos os outros pelos seus comportamentos. Podemos, e na verdade essa é a melhor maneira de agir. Podemos confrontar alguém com o seu comportamento, ou despedir alguém, ou chumbar um aluno, ou disciplinar uma criança, sem o diminuir ou humilhar. O essencial é separar as pessoas dos seus comportamentos. Falar sobre o que elas estão a fazer e não sobre quem elas são. Abordarei este tema no próximo capítulo. Também é importante que consigamos ir na direção do desconforto, que advém de estabelecer compaixão e limites. Temos de evitar convencer-nos de que odiamos alguém ou que essa pessoa merece sentir-se mal para que nos sintamos melhor no que diz respeito a responsabilizá-la. É aí que nos metemos em sarilhos. Quando nos convencemos a não gostar de uma pessoa para que nos sintamos mais confortáveis com o ato de responsabilizá-la, estamos a predispor-nos para a dinâmica da humilhação e da culpabilização. Quando não conseguimos definir limites e responsabilizar as pessoas, sentimos-nos usados e maltratados. É por isso que, por vezes, atacamos quem elas são, o que é muito mais prejudicial do que discutir o seu comportamento ou uma escolha sua. Para nosso próprio bem, precisamos de compreender que é perigoso para as nossas relações e o nosso bem-estar entrarmos na dinâmica da humilhação e da culpabilização ou ficarmos cheios de raiva moralista. Também é impossível praticar a compaixão se estamos ressentidos. Se vamos praticar a aceitação e a compassividade, precisamos de limites e de responsabilização. Conectividade. Defino conectividade como a energia que existe entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas, quando elas podem dar e receber sem serem julgadas e quando retiram sustento e força da relação. A Ashley e eu sentimos-nos profundamente ligadas depois da nossa experiência. Eu sei que fui vista, ouvida e valorizada e ambas nos sentimos fortalecidas e preenchidas. Na verdade, umas 2 semanas mais tarde, a Ashley disse-me: "Nem imaginas o quão contente fiquei por me teres ligado naquele dia. Ajudou-me imenso saber que não sou a única pessoa que reage assim. Também gosto muito de saber que te posso ajudar, que confias em mim. A conectividade traz conectividade." Na verdade, nós estamos predispostos para a ligação. Está na nossa biologia. Desde que nascemos, que precisamos de conectividade para crescer emocional, física, espiritual e intelectualmente. Há uma década atrás, a ideia de que estamos feitos para nos ligar poderia ser encarado como algo pegajoso, ou New Age. Atualmente sabemos que a necessidade de ligação é mais do que uma sensação ou um palpite. Trata-se de ciência pura. Neurociência, para sermos rigorosos. No seu livro Inteligência Social, a nova ciência das relações humanas, Daniel Goleman explora o modo como as últimas descobertas da biologia e da neurociência confirmam que somos feitos para nos ligarmos e que as nossas relações moldam a nossa biologia e as nossas experiências. Goleman escreve: "Mesmo os nossos encontros mais rotineiros agem como reguladores no cérebro, condicionando as nossas emoções, algumas delas desejáveis, outras não. Quanto mais fortemente ligados estamos a outra pessoa, emocionalmente, maior a força mútua. É incrível, ainda que talvez não seja surpreendente, que a ligação que vivenciamos nas nossas relações afeta o modo como o nosso cérebro se desenvolve e atua. A nossa necessidade inata de ligação torna as consequências da desconectividade muito mais reais e perigosas. Por vezes, apenas pensamos que estamos ligados. A tecnologia, por exemplo, tornou-se uma espécie de prótese da ligação, fazendo-nos acreditar que estamos ligados quando na verdade não estamos. Pelo menos não da forma que precisamos. No nosso mundo fanático pela tecnologia, confundimos ser comunicativo com sentirmos-nos ligados. Lá porque ligamos o computador, isso não significa que nos sintamos vistos e ouvidos. Na verdade, a hipercomunicação pode significar que passamos mais tempo no Facebook do que cara a cara com as pessoas de quem gostamos. Foram inúmeras as vezes em que entrei num restaurante e vi 2 pais ao telefone, enquanto os seus filhos estavam ocupados a enviar SMS ou a jogar. Para que sentarem-se juntos sequer? Ao pensarmos na definição de ligação e de quão fácil é confundir a tecnologia com ligação, também precisamos de pensar em abdicar do mito da autossuficiência. Uma das grandes barreiras à conectividade é a importância cultural que atribuímos a fazer as coisas sozinho. De algum modo, passámos a fazer equivaler o sucesso a não precisarmos de ninguém. Muitos de nós estão dispostos a ajudar, mas depois sentimos muita relutância em pedirmos ajuda quando nós próprios precisamos dela. É como se tivéssemos dividido o mundo entre os que oferecem ajuda e os que precisam de ajuda. A verdade é que somos ambos. Aprendi muito sobre dar e receber com os homens e as mulheres que levam vidas de coração pleno, mas nenhum desses ensinamentos foi mais importante do que este.
Até que consigamos receber de coração aberto, nunca damos com o coração realmente aberto. Quando adicionamos julgamento ao ato de receber ajuda, consciente ou inconscientemente adicionamos julgamento ao ato de dar ajuda. Durante anos dei valor a ser a ajudante na minha família. Eu podia ajudar numa situação de crise, emprestar dinheiro ou dar conselhos. Sempre me senti feliz por ajudar os outros, mas nunca teria telefonado aos meus irmãos para lhes pedir ajuda, especialmente para lhes pedir apoio durante uma tempestade de vergonha. Na altura eu teria negado veementemente adicionar julgamento à minha dádiva generosa, mas agora compreendo como eu retirava amor próprio do fato de nunca precisar de ajuda e de estar sempre a oferecê-la. Durante o esgotamento precisei de ajuda, precisei de apoio e de alguém que me desse a mão e de conselhos. Graças a Deus. Voltar-me para o meu irmão mais novo e para as minhas irmãs mudou completamente a nossa dinâmica familiar. Ganhei permissão para nos desmoronar e para ser imperfeita. Eles puderam partilhar a sua força e a sua sabedoria incrível comigo. Se a conectividade é a energia que surge entre as pessoas, temos de nos lembrar de que esses surtos devem ser recíprocos. O percurso da plenitude do coração não é o caminho mais fácil, é um caminho de consciencialização e de escolha. E, para ser franca, é um pouco contra a cultura. Estarmos dispostos a contar as nossas histórias e mantermos-nos genuinamente ligados neste mundo apartado não é algo que se possa fazer a meio gás. Praticar a coragem, a compaixão e a conectividade é olhar para a vida e para as pessoas à nossa volta e dizer: aposto tudo.